O Jornal da Globo começa agora com os assuntos que foram notícia nesta segunda-feira. Impasse no Porto do Rio. Os estivadores se negam a desembarcar do navio Maringá uma carga de produtos tóxicos. A empresa Furnas anuncia que vai recorrer na justiça contra a liminar que determinou o fechamento da usina de Angra 1. As bolsas de valores de todo o mundo vivem um dia de tensão, mas Nova York fecha em alta e recupera metade do que perdeu na semana passada. Enterrado em Honolulu, no Havaí, o corpo do ex-ditador filipino Ferdinand Marcos. Nos Estados Unidos, o furacão Jerry destrói e mata na passagem pelo Texas. E no Brasil, os combustíveis já estão mais caros. O aumento médio foi de 20,1%. Veja agora como ficaram os novos preços sem o IVV, o Imposto de Vendas a Varejo. O litro da gasolina passou a custar 2 cruzados novos e 43 centavos. O álcool custa agora 1 cruzado novo e 82 centavos o litro. O litro do óleo diesel passou para 1 cruzado novo e 12 centavos. E o botijão de 13 quilos de gás de cozinha custa agora 12 cruzados novos e 21 centavos. O Ibope antecipou hoje ao Jornal Nacional o resultado de mais uma pesquisa sobre eleição presidencial. Os resultados são da pesquisa estimulada. Se a eleição fosse hoje, os resultados seriam esses. Se a eleição fosse hoje, Ronaldo Caiado, do PSD, Aureliano Chaves, do PFL e Roberto Freire, do PCB, chegariam praticamente juntos com 1% cada. Ulisses Guimarães, do PMDB, teria 3%. Mário Covas, do PSDB, ficaria em 6º lugar com 6%. Afife Domingos, do PL, e Paulo Maluf, do PDS, chegariam juntos na disputa pelo 4º lugar, com 7% cada. Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, seria o 3º, com 11%. Leonel Brizola, do PDT, ficaria em 2º, com 16%. E Fernando Collor de Mello, do PRN, seria o 1º, com 31% pelos números do Ibope. O Ibope ouviu 3.650 eleitores em todo o país, de quinta-feira passada até hoje de manhã. O número de indecisos está em 11%. O candidato do PMDB cai na pesquisa do Ibope e recebe uma carta do ministro da Previdência que revela contradições do partido. Os números do Ibope mostram que depois de muitas semanas estagnado com 4 pontos, o candidato do PMDB caiu para 3 pontos. Não por mera coincidência, no mesmo dia em que esses números são conhecidos, conhece-se também a carta do ministro Jader Barbário, do PMDB, para o deputado Ulisses Guimarães, comunicando que não vai subir os palanques do partido na campanha eleitoral. É que o candidato a vice, o ex-governador Valdir Pires, havia dito que não subiria os palanques do PMDB com ministros do governo Sarney. Pois hoje veio a resposta. Um ministro do governo Sarney diz que não sobe os palanques do PMDB com um ex-ministro do governo Sarney. O ministro Jader Barbário lembra na carta que o ex-governador Valdir Pires elegeu-se governador da Bahia graças ao plano cruzado do governo Sarney, do qual foi ministro da Previdência. O PMDB, durante muito tempo, foi uma frente de oposição. Depois, tornou-se partido no governo. E, por muito tempo, conseguiu dar resposta à pergunta do príncipe Hamlet. Conseguiu ser e não ser governo ao mesmo tempo. Só que se a gente comparar o tamanho da estrutura nacional do PMDB com o tamanho dos números do candidato do PMDB no Ibope, a gente vai concluir que o eleitorado não entendeu a solução do PMDB. O Tribunal Superior Eleitoral começa amanhã a analisar os gastos dos candidatos na campanha. Quem gastar mais do que o permitido pela lei pode até perder o direito de disputar a eleição. O Corregedor-Geral Eleitoral, ministro Bueno de Souza, entende que o abuso do poder econômico pelos partidos políticos nas eleições interfere na livre manifestação do voto. Por isso, o TSE está tão preocupado com os gastos dos candidatos. No início desta campanha, todos os partidos apresentaram uma estimativa de quanto vão gastar com propaganda, comícios, outdoors, enfim, tudo que se relaciona com a campanha. E é em cima destes números que o TSE vai poder comprovar se os partidos gastaram mesmo demais.
Na sessão de amanhã, o ministro Bueno de Souza vai propor a formação de uma comissão de auditores para apurar as duas denúncias que já estão formalizadas aqui no TSE. Uma contra o PRN do candidato Fernando Collor de Mello e outra contra o PT do candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Onde quer, portanto, que tenhamos denúncias sérias de despesas excessivas, dirigidas a cercear ou a induzir, além de limites aceitáveis, a liberdade de voto, temos uma denúncia séria sobre abuso de poder econômico. Depois de formada a comissão, o resultado das investigações deverá sair em 10 ou 15 dias, mas qualquer decisão só será tomada em julgamento. A indústria bate o recorde de crescimento nos últimos 10 anos. Em Minas, uma convenção de supermercados mostra as novidades que vão resolver o problema das filas nos caixas. Aguarde só um instante. A indústria atingiu em agosto o mais alto nível de crescimento da década, 7,8%. A produção industrial cresceu em todas as regiões do país. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. A indústria de Santa Catarina teve o maior crescimento do país, 10,5%. O segundo maior crescimento foi o da indústria fluminense, com 9,5%. A indústria paulista teve o seu melhor resultado neste ano, crescendo 7,7%. O quarto melhor desempenho nacional foi o da indústria baiana, com 7%, seguido de Pernambuco, com 6,8%. Minas Gerais teve desempenho mais fraco, com crescimento de 0,4% em agosto. Os empresários do Fórum Informal tiveram um novo encontro hoje em São Paulo. Representantes da indústria, comércio, agricultura, bancos e transportes lançaram um programa em defesa das pequenas e médias empresas de todo o país. Joelmir Betting. Os grandes empresários membros do Fórum acabam de vestir a camisa dos médios e dos pequenos e prometem fazer uso do seu poder de fogo político para aliviar a barra de 2.700.000 colegas que respondem por 90% da movimentação da economia no país. O Fórum quer ser o porta-voz dos médios e pequenos junto ao futuro presidente. E o programa das médias e pequenas empresas para o próximo governo vai ser discutido e votado na Convenção Nacional da categoria semana que vem em São Paulo. O Fórum dos Empresários não deixa por menos. A recuperação da economia brasileira, na produção, no emprego, no controle da inflação, terá de começar já nos anos 90 pela reação e pela garra dos pequenos e médios empresários, como aconteceu na Itália, na grande virada à italiana dos anos 80. Uma experiência piloto de privatização deu certo hoje em São Paulo. A FEPASA, Ferrovia Paulista S.A., vendeu em leilão 270 mil metros quadrados de áreas improdutivas. O destaque do leilão foi este terreno na capital, numa zona industrial muito valorizada. A área, com mais de 5 mil metros quadrados, foi arrematada pelo atual inquilino por 2 milhões de cruzados novos. Outros 15 terrenos em cidades do interior foram disputados por mais de 100 interessados, que pagaram basicamente os preços mínimos fixados pela FEPASA. O senhor estava de olho no terreno já há muito tempo? Eu estava esperando que saísse esse terreno para a gente poder comprar e melhorar o nosso comércio, né? Ampliando e fazer um depósito. Valeu a pena o leilão para o senhor? Valeu, sim. Era uma área encravada dentro da nossa fábrica, né? Apesar de ter pago caro. Não pagou bom preço, não? Não, eu acho que foi caro. Mas pelo menos regulariza a situação. Dos 16 terrenos colocados no leilão, 12 foram arrematados. E no total, a venda rendeu à FEPASA exatos 2.758.600 cruzados novos. Um dinheiro que já tem aplicação imediata. Nós temos várias necessidades para investimentos na própria recuperação da nossa estrutura ferroviária, da parte de materiais rodantes, mesmo na via. Então, todos esses recursos deverão ser alocados para esse fim. A FEPASA pretende vender outros 200 imóveis pelo mesmo sistema. Os leilões devem acontecer a cada 2 meses. Em Belo Horizonte, uma feira de novidades mostra o Supermercado do Futuro. É a terceira convenção mineira de supermercados que foi aberta agora à noite.
Aqui os donos dos supermercados encontram, além de produtos alimentícios e de perfumaria, equipamentos de informática para a área de administração. Este microcomputador opera 99 máquinas registradoras ao mesmo tempo e faz o controle de estoque e de vendas de quase 11 mil produtos. Mas a maior novidade é esse sistema para a automação dos caixas dos supermercados, que custa hoje cerca de 40 mil cruzados novos. Aqui é só passar a embalagem nesta leitora a laser, que o preço impresso em barra aparece na caixa registradora. O trabalho do caixa é só totalizar a compra. E quem for pagar com cheque não vai mais precisar de preenchê-lo. O cheque será colocado nesta impressora, que só será lançada no mercado a partir do ano que vem. Com isso, o cheque será preenchido automaticamente. E o único trabalho do cliente aqui, num caixa automático como este, será assinar o cheque. Além da redução das filas nos supermercados, os empresários do setor têm mais uma preocupação: controlar os preços para garantir o acordo com o governo. O que o consumidor vai sentir é que não teremos mais aqueles aumentos violentos de preços como estava acontecendo antes, aumentos acima de 40% em alguns produtos, porque normalmente os supermercados nunca repassam esses aumentos assim de uma vez só. Mas de qualquer maneira veio tranquilizar o mercado, a economia, e nós acreditamos que vamos ter condições satisfatórias até a posse do novo presidente. Os brasileiros vão comprar o rum cubano 80% mais barato. E os cubanos vão ganhar uma redução de 60% nos eletrodomésticos fabricados no Brasil. Um acordo assinado hoje entre os dois países reduz as tarifas de importação sobre 212 produtos. Esse é o primeiro acordo que o Brasil assina com um país que não é membro da Associação Latino-Americana de Integração. 100 mil pessoas fazem o maior protesto da história da Alemanha Oriental. E começa a contagem regressiva para o lançamento do ônibus espacial Atlantis, que vai levar a nave Galileu a Júpiter. Você vai ver depois dos comerciais. Mais de 100 mil pessoas fazem em Leipzig o maior protesto da história da Alemanha Oriental. Dirigentes regionais do Partido Comunista pedem reformas e a demissão de toda a direção conservadora do partido. E mais 1.400 alemães orientais conseguem permissão para viajar para o Ocidente. Eles estão refugiados na Embaixada Alemã Ocidental na Polônia e hoje começaram a receber documentos para emigrar. Os refugiados renunciaram à cidadania alemã oriental em troca dos papéis para viajar. Em Berlim Oriental, ontem, 4.000 jovens se reuniram para exigir reformas democráticas. A manifestação terminou em ritmo de rock, com todo mundo cantando "Dê uma chance à paz", de John Lennon. Quase 1.900 alemães orientais entraram hoje na Alemanha Ocidental. Eles atravessaram a Tchecoslováquia, a Hungria e a Áustria para fugir do comunismo. O número total de refugiados em pouco mais de um mês já é de 52 mil. A Alemanha Oriental está numa situação oposta à da Polônia. A Alemanha Oriental tem a economia mais forte do mundo comunista, mas vive a maior crise política da história. O povo exige liberdade. Já a Polônia, o primeiro país do bloco soviético a ter um governo não comunista, enfrenta a pior crise econômica da história. A inflação pode chegar a 1000% ao ano. Hoje, a moeda polonesa foi desvalorizada em 15%. No Congresso mais democrático eleito nos últimos 40 anos, deputados e senadores poloneses discutem. Eles buscam uma maneira de transformar o sistema comunista numa economia de mercado livre. As empresas capitalistas estão chegando à Polônia e também os preços. Um vestido custa 2 vezes mais que o salário mensal de um médico polonês. Cresce o mercado de carros usados. E o câmbio negro, onde o dólar vale 4 vezes mais que no câmbio oficial, é tolerado. Agora os poloneses podem comprar dólares pela cotação do câmbio negro. A dúvida é se o governo do Sindicato Solidariedade vai vencer a crise, acabando com os subsídios e privatizando a economia polonesa. Os líderes negros acusam o presidente da África do Sul de reformar para não mudar o essencial, que é o regime racista. Desde que assumiu há 2 meses,
Frederic de Klerk permitiu protestos de rua pacíficos e propôs um diálogo ao Congresso Nacional Africano, que é o maior partido antirracista. 8 líderes negros foram soltos no fim de semana e saíram da prisão depois de anos prometendo continuar a luta. Eles duvidam das intenções de de Klerk. O presidente afirma estar disposto a negociar o fim do apartheid para acabar com a violência racial na África do Sul. Se a porta está aberta, por que querem arrombá-la? O radicalismo de judeus ortodoxos e estudantes palestinos provoca violência na cidade sagrada de Jerusalém. Os judeus ultranacionalistas queriam construir um templo no setor árabe de Jerusalém, ocupado por Israel. A polícia impediu o início da obra, mas também atacou os manifestantes palestinos com bombas de gás lacrimogênio e tiros com balas de borracha. Os manifestantes responderam com pedradas. Mais de 50 estudantes foram presos e 17 ficaram feridos. As tempestades de gelo, os vulcões e as luas de Júpiter vão deixar de ser um enigma para os homens. Amanhã será lançado o ônibus espacial Atlantis com a nave Galileu em direção ao maior planeta do Sistema Solar. Ativistas antinucleares tentaram impedir o lançamento, preocupados com um acidente nuclear na carga de plutônio da nave, mas a NASA ganhou a causa na justiça. A tripulação do Atlantis chegou hoje à base de lançamento da nave. Eles voltaram à Flórida depois do fim de semana em Houston, onde participaram dos últimos treinamentos do programa. 2 mulheres fazem parte da equipe do ônibus espacial. Os astronautas negaram que exista risco de acidente nuclear. A carga de plutônio é indispensável para que Galileu consiga chegar a Júpiter. Galileu é a nave espacial mais avançada que a NASA já construiu. Ela vai ficar quase 2 anos ao redor de Júpiter e explorar as 4 luas mais brilhantes do planeta. Em voos rasantes, Galileu vai saciar a curiosidade dos homens sobre o campo magnético e a atmosfera gelada do maior planeta do universo, que fica a 800 milhões de quilômetros do Sol. Lançado nos Estados Unidos, o último filme do polêmico diretor Brian De Palma. Você sabe qual é a relação entre o traço arquitetônico de Oscar Niemeyer e os gols do Brasil contra a Itália? Veja depois dos comerciais. Em São Paulo, um concurso põe à prova o talento de 12 chefes de cozinha, 5 brasileiros e 7 estrangeiros. Eles tiveram que provar esta noite com que temperos e ingredientes se consegue a melhor receita à base de queijos. Olhando de relance, parece um grupo de amigos compenetrados participando de um jantar. Mas, na verdade, essas 9 pessoas têm uma tarefa importante a cumprir: escolher o melhor prato feito à base de queijo entre 12 receitas diferentes. Para conquistar esses jurados que à primeira vista parecem simpáticos, não basta apenas apresentar um prato bonito e gostoso. Enquanto degustam a comida, eles analisam friamente 5 quesitos. O primeiro é o sabor, quando o que está em jogo é a dosagem justa dos temperos. O segundo é o aroma. O terceiro é a apresentação, quando se avalia a disposição dos ingredientes no prato. O quarto quesito é a execução, quando se avalia o grau de dificuldade da receita. E o último é o cozimento. Não se pode dizer que os gourmets só têm prazer quando sentam à mesa. Eles cumprem um verdadeiro ritual a cada prato. Tem de deixar de lado os talheres e pegar na caneta para anotar os pontos em cada quesito. Como é que não mistura o gosto de uma comida com o gosto da outra? Qual que é o segredo? Você diz entre um prato e outro que nós estamos comendo? Bom, há uma pausinha, um gole d'água, um copo de vinho, um golinho de vinho, um pedacinho de pão. Entre degustar e comer, a diferença é só prestar atenção. E a gente julga aqui do mesmo jeito que você come em casa. Você olha o prato, sente o aroma, come, e se lhe der satisfação, está muito bom. Nas cozinhas montadas para o concurso, os chefes de 12 restaurantes de comida francesa do eixo Rio-São Paulo não param um minuto e capricham até na hora de batizar os pratos. Como é que chama o prato que o senhor fez? É délice de fromager. Fondant de poisson, fondant de fromage ou poisson cru mariné. Diabrura. Diabrura? Diabrura. O resultado do concurso será divulgado na sexta-feira. Entra ano, sai ano e a guerra do Vietnã acaba sempre voltando a ser assunto para o cinema americano. Dessa vez é Brian De Palma que conta uma história envolvendo 3 soldados no filme Baixas de Guerra.
A crítica americana está se dividindo. Será mais uma história de vilões e mocinhos? Paulo Francis. Em 1969, o jornalista Daniel Lang escreveu na revista New York como 3 soldados americanos estupraram e mataram uma menina vietnamita por molecagem. Um 4º soldado, Erickson, não descansou enquanto não colocou os outros 2 na cadeia. Isto agora deu um filme chamado Casualties of War, Baixas de Guerra, um filme de Brian De Palma. Pauline Kael, que é a mais famosa crítica de cinema dos Estados Unidos, acha uma obra-prima. Já Frances Fitzgerald, que é uma das maiores especialistas em Vietnã no país, acha que o filme é a maior empulhação da década. O espectador que decida. É uma patrulha no Vietnã. Morre um soldado liquidado pelos Vietcong. O sargento Meserra, o Sean Penn, fica furioso e quer ir à forca. Pega esta menina vietnamita dizendo que ela é Vietcong, leva com os colegas, estupra e depois mata para não deixar pista. O único que não topa é Erickson, representado por Michael J. Fox, e é quem vai denunciar os colegas. Mas o filme é uma luta entre os vilões e o jovem puro que não se deixou contaminar. É muito forte, mas é meio ridículo. Afinal, é uma visão liberal da guerra. Se a guerra é todo um inferno, se vale tudo, que importância tem a mais ou a menos uma menina norte-vietnamita? É a visão liberal americana da guerra. O liberal quer lutar a guerra com as luvas brancas. Não, é como Sartre diria. É preciso meter as mãos no excremento. Qual é a relação entre a arquitetura de Oscar Niemeyer e o futebol brasileiro? Juca Kfouri tem a resposta. Oscar Niemeyer certa vez escreveu que não tem atração pela linha reta. Que gosta mesmo é da curva livre e sensual que encontra nas montanhas, no curso sinuoso dos rios, nas nuvens do céu e no corpo da mulher amada. Bem que Niemeyer poderia ter acrescentado a curva da bola brasileira. Uma curva que tem feito capotar os patrícios de Leonardo da Vinci. Começou com a curva de Gerson, na decisão da Copa de 70 no México, quando o goleiro italiano Albertosi viu perplexo o gol do desempate brasileiro. Continuou 8 anos depois na Copa da Argentina, com o famoso gol de Nelinho Inzoff, que empatou aquela disputa pelo 3º lugar. Uma curva tão venenosa que em 82 na Espanha vitimou outra vez o mesmo goleiro Zoff. Aquele golaço de Falcão que nos manteria na Copa não fosse o verdugo Paolo Rossi, com seus gols sem curva e sem graça. Pois sábado passado apareceu em Bolonha um novo discípulo de Oscar Niemeyer. A sorte do estupendo goleiro Zenga é que ele tem 8 meses para descobrir uma reza que o proteja contra curvas tão traiçoeiras. A curva de André Cruz. Credo. Esse gol devolveu a confiança ao zagueiro André Cruz. É que esse ano ele não jogou por nenhum clube, só pela seleção. O passe do André era da Ponte Preta. Ele foi vendido para o Como da Itália, mas não houve tempo para inscrição no campeonato italiano. O Vasco e o Flamengo, então, entraram no páreo pelo empréstimo do jogador. Houve muita confusão e o Flamengo anunciou a contratação do André Cruz. Mas até agora ele não pôde jogar pelo novo clube dele. De qualquer forma, o gol de sábado parece ter definido para onde o André vai no ano que vem. Pelo menos é o que ele diz. Valeu como um carimbo no meu passaporte para a Itália. Uma boa noite para vocês e até amanhã. Uma boa noite para você. ZYB 850, Rede Globo, São Paulo. Amanhã, 7 horas. Bom dia, Brasil.